Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao livro de Timóteo, capítulo 1, 2 e 3. Espero que Deus fale muito com você. Para dar início aqui, gostaria de falar um pouco de como o apóstolo Paulo conheceu Timóteo. Na verdade, Paulo estava em uma das suas viagens missionárias e ele chega até uma cidade, e nessa cidade ele encontra então Timóteo, que de alguma maneira tinha um bom testemunho diante das pessoas. As pessoas falavam muito bem de Timóteo, a tal ponto que o apóstolo Paulo leva Timóteo com ele. E a primeira coisa que eu quero dizer ou falar é como as pessoas têm nos visto, né? O que as pessoas diriam de nós se o apóstolo Paulo chegasse até nós hoje, o que as pessoas falariam a nosso respeito se um homem de Deus viesse e quisesse nos levar, né? Como será que seria isso? Outra coisa que me chama a atenção também sobre Timóteo é que ele era filho de uma mulher judia e o pai dele era grego. Olha que coisa interessante, uma mãe judia que servia Jesus, porém, né, o pai era grego. Então, existem duas culturas, se é que eu posso dizer assim, que ministravam sobre Timóteo. E a mãe, né, com toda a sua influência do cristianismo, e o pai com toda a sua influência grega. Mas o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, que Timóteo servia Jesus, conhecia Cristo. Que coisa mais interessante de se pensar. Uma mãe que tinha tanto de Cristo, ministrou sobre o seu filho, mesmo tendo a influência de um pai grego, ele continuou servindo Jesus. Hoje, há muitas influências e há uma cultura desse mundo, talvez, ministrando sobre seus filhos, sobre as pessoas à sua volta, mas que a cultura do reino possa ser tão poderosa em nós que a gente vai influenciar as pessoas a servirem a Cristo. Outra coisa aqui que me chama a atenção é que, quando o apóstolo Paulo vai escrever, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Esse era o sentimento que o apóstolo Paulo tinha para com Timóteo, filho. E você vai perceber isso quando você lê 1 e 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo decidiu se importar com esse jovem. Você vai ver ele se importando com o ministério de Timóteo, você vai ver ele se importando com a saúde de Timóteo, você vai ver ele se importando com a juventude de Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo derramando sobre Timóteo amor, cuidado, carinho, abrindo a sua própria vida para que esse jovem pudesse fazer parte dela e se tornar um grande homem de Deus, e não somente um grande homem de Deus, mas um parceiro de ministério. Quero te fazer uma pergunta: quem hoje você de alguma maneira pode chamar de filho? A quem hoje você tem derramado o seu coração, ou deixado ele fazer parte da sua vida e derramado sobre ele, se importado com ele, cuidado dele? O apóstolo Paulo, porque fez isso com Timóteo. O Timóteo agora não é somente filho, mas um grande parceiro de ministério. Talvez você tenha abençoado e cuidado de pessoas. Quero dizer para você, logo, logo essa pessoa vai contribuir muito com o seu ministério e ser um propagador do reino de Deus. Outra coisa aqui que me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo agora ele parte, né, para outro lugar e deixa Timóteo em Éfeso para cuidar dessa igreja, desse povo, para colocar as coisas em ordem. Isso me fez pensar, né? Se hoje talvez o meu pai na fé me deixasse em algum lugar para cuidar desse lugar, será que eu permaneceria na fé? Será que eu continuaria sendo homem de Deus? Ou eu estou de alguma maneira tão agarrado a homens, aos meus tutores, que se eles forem embora eu me desvio ou vou para outro lugar, né? Se hoje você fosse deixado em algum lugar para colocar as coisas em ordem, você permaneceria firme com Jesus? Timóteo permaneceu. E olha, o apóstolo Paulo tinha um grande zelo com a doutrina e ele deixa aqui o Timóteo para cuidar disso. Olha, Timóteo, cuida da doutrina, não entre em questões que não são boas, não entre em coisas que mais vão produzir problema do que qualquer outra coisa. Cuida da doutrina. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo com esse povo, com essa igreja e até mesmo com o Timóteo. Timóteo, olha, esse é o caminho, cuida dessas coisas, essas coisas são importantes. Aqui também, ainda no capítulo 1, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala sobre o papel adequado da lei. A lei é boa se for usada de maneira útil, de maneira certa, correta. E qual é a maneira adequada de usar a lei? A lei é usada para os pecadores, para aqueles que ainda não se veem como perdidos. Então, quando eles são expostos à lei de Deus, a lei vai de alguma maneira agir de maneira correta na vida deles. Agora, se você está em Cristo,
Se você está em Deus de maneira profunda e já conheceu Cristo, a lei de alguma maneira já não é mais contra você. Mas agora, pelo Espírito de Deus, você consegue viver ela. Outra coisa aqui, no capítulo 2 agora, como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo colocar as coisas em ordem, então ele fala do culto público e ele vai dizer algo interessante. Antes de tudo, façam orações, súplicas, intercessões e ação de graça por todos os homens. É o papel prioritário da oração no culto. O papel prioritário da oração nos homens de Deus, e ele chega a dizer antes de tudo. E ele fala aqui, ele de certa forma divide a oração, então ele vai falar sobre súplicas. O que seria súplicas? É uma oração dirigida aos santos, aos homens de Deus, à obra de Deus, às coisas de Deus. E aí, então ele vai falar sobre intercessões. Intercessão tem a ver com orar pelo mundo, pelas coisas à nossa volta, pelas coisas que estão acontecendo, por aqueles que ainda não conhecem Jesus, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, para que eles tenham um encontro real com Jesus. Ele fala sobre orar, e o contexto desse orar por todos, ele está falando um pouquinho antes sobre homens que se desviaram da fé e estavam fazendo até mal. Quando fala sobre orar por todos os homens, tem a ver até mesmo com os nossos inimigos, com os nossos governantes e autoridades. Deus espera de nós que a gente ore por eles. Deus não quer que a gente vá para o Facebook e fale coisas más e ruins contra as nossas autoridades, mesmo quando eles erraram. O nosso papel precisa ser orar. E sobre a ação de graças é agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele tem feito e até mesmo por aquilo que Ele vai fazer. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala então com a liderança da igreja aqui. E ele fala sobre qualificações de pessoas que vão assumir papéis de liderança da igreja. Ele fala para Timóteo, olha, as pessoas precisam ser assim. E uma coisa aqui que me chamou a atenção é, olhando tudo isso, se hoje meu pastor tivesse à procura de alguém para assumir uma obra, né, e ele vai dizer que as pessoas que desejam, né, fazer parte da liderança, episcopado né, o diaconato, excelente obra deseja. Mas se o meu pastor estivesse procurando alguém, né, com essas qualificações para colocar numa obra, será que ele me encontraria? Será que ele encontraria você? Será que você preenche os requisitos, né, para assumir certas coisas? Ele vai dizer aqui sobre ser irrepreensível, e essa palavra talvez resuma todas as outras. Certa vez eu ouvi falar que irrepreensível é como se fosse uma panela quente sem cabo que não tem como pegar. E talvez seja assim que Deus espera que a gente seja. Alguém que tenha boa reputação na família, dentro de casa, lá fora e com os santos. Que Deus possa achar em nós essas qualidades, que você possa olhar, que eu possa olhar para essas coisas e encontrar se existe algo aqui que de alguma maneira não é achado em mim, que eu possa clamar a Deus e trilhar o caminho para que eu seja essa pessoa que Deus pode confiar coisas preciosas. Que Deus te abençoe e até amanhã.